Olá pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais uma live aqui do canal Arqueologia com Érica. E hoje nós vamos trazer um assunto bem interessante, polêmico também. Um pouco polêmico, um pouco não, muito polêmico. Vou trazer uma convidada, a minha grande amiga Lindy. E aí, oi pessoal, boa noite. E ela vai falar um pouco para vocês sobre essa questão da verdadeira história de Jesus. Então, só esperando ela chegar aqui. Deixa eu ver se ela já está por aqui. Não. Bem-vindos, boa noite. Só aguardando a nossa convidada chegar. Já deve estar vindo. E aí vai ser um assunto bem interessante, uma pesquisa baseada em muitos textos, textos gnósticos, os textos apócrifos, teosofia, enfim, a pesquisa dela é bem ampla, além da própria Bíblia. Então, assim, bem interessante mesmo. Deixa eu ver se... Ah, tá aqui a Lindy. Enviei o convite. Entrar aqui na live. Eu acho que deu certo. Eu ainda tô aprendendo, pessoal. Tô me aprendendo a utilizar aqui a ferramenta. Oi, Lindy. Oiê! Eu não tô te vendo, não tá aparecendo. Não? Ah, Não, tá escuro. gente, sou tão leiga nisso. E agora? Eu acho que é a câmera, não é não? A sua câmera tá virada para você, porque ela pode estar para o lado oposto. E aí Está. você tem que ir nas setinhas, tem duas setinhas, fazendo um círculo, daí você clica nelas para a câmera voltar para você. Ela está em mim. Nossa, e por que que tá por que que não tá dando para te ver? Gente, não acredito. Não está dando. Não sei se faltou ligar alguma coisa. Ai, ai, ai. Toca na câmera para ver se alguma coisa tem a imagenzinha da câmera. Cadê essa câmera aqui, Érica? Meu Tá Deus. bom? Ó, eu acho que tá todo escuro. Você tá aparecendo toda escura. Tem um microfonezinho, um desenho. Ao lado tem a câmera. Aí Então eu acho que tem que clicar nela. acho que tem alguma coisa estranha aqui, porque Tua conexão tá boa? tá boa. Pois é, tá tudo escuro. Pessoal, vocês estão vendo alguma coisa da Linge? Eu vou fazer assim, eu vou sair e volto de novo. Tá certo. Pois sai e volta novamente. Pronto, pessoal. Probleminhas técnicos ao vivo acontece, né? Eu também estou aprendendo. É a segunda live que a gente está fazendo dessa forma. A live anterior, que está postada no feed do canal, eu fiz com o André de Pierre, o professor André. Foi bem interessante para quem não assistiu ainda. Foram mais de 2 horas de live. E agora trouxe a Lindy para apresentar esse trabalho brilhante de pesquisa que ela faz nessa área, né, arqueologia bíblica, pesquisando a história de Jesus, algo muito polêmico. Mas, assim, ela vai ter muito cuidado ao passar algumas informações, e o pouco que ela comentou comigo, dá para perceber que é um assunto muito interessante que vai sanar algumas dúvidas que a gente tem com relação a esse assunto. Boa noite, Carla. Boa noite a todos. Vamos aguardar aqui só a Lindy retornar. Deixa eu ver se está dando certo agora. Oi, Lindy, agora sim. Nossa, que linda! Agora sim. Que maravilha, gente. Essa é a Lindy, minha grande amiga.
Conheço há mais de 4 anos, a gente está juntas em alguns grupos de estudos. É uma pessoa que eu admiro muito, que pesquisa bastante, tem muito discernimento e a gente pensa muito parecido. Nossa, que É verdade. felicidade a gente vê. Então, feliz também te ver. Só que agora não estou te vendo. Será que faz parte? Nossa, deixa eu ver aqui. Não tá me vendo? Não, está escuro. Não vejo você. Nossa. Ai, gente. Deixa eu tocar na câmera. O medo de Diogo aqui entrou também, nosso convidado. O Diogo entrou? Qual é? Cadê ele? Deixa eu clicar no nome dele. Gente, ao vivo é assim. É, Cadê o sempre tem Diogo? os. Acena aí, Diogo. Boa noite, Messia. Bem-vinda, querida. Ó, sou o Diogo, amigo da Lindy. Ah, pronto. Deixa eu clicar. Tô te enviando um convite, Diogo. Você não tá me vendo, pessoal. Vocês estão vendo a gente? Ó, o Daniel tá falando que tá aparecendo as duas. Olá, Diogo. Bem-vindo. Ele, Diogo, Tá me vendo, será? Eu acho que eu ele. não sei. Boa noite. Ah, eu não estou te vendo. E aí? Olá, Diogo. Boa noite. Bem-vindo. Você tá me vendo? Nossa, tá horrível. Eu tô vendo, mas tá cortando tudo, tá bem ruim, bem. Tá Eu muito tava ruim. acompanhando até, Você tá, tá eu vendo tava a Lindy? acompanhando até, tô vendo ela, mas você tá travando. Tá travando. Ó, o Daniel, Nossa. Então eu tô travando, pessoal. Ah, vocês estão vendo Bom, os pra mim três? tá. Tá travando? Será que é a minha internet, gente? A minha internet é boa. Agora que tá chovendo muito, esse período tá chovendo bastante. Muita chuva. Eu não sei se isso está atrapalhando, mas estão me ouvindo, normal. normal, estou te ouvindo. Normal. E aí continua sem me Normal. ver, Lindy. Continuo sem te ver aqui, que lástima, que Nossa, pena. que pena. Vagninho, olá. É, Mas tá vendo o Diogo? não, Estou vendo o Diogo. E o não Diogo, sei se para mim, tá não sei se travando. vocês Não estão me sei ouvindo, por mas quê. tá cortando muito. É, o Diogo para mim também está picotando. Tá travando um pouquinho, Diogo. Não sei se. Eu queria saber do pessoal que está entrando, que tá vendo a gente, como é que tá a transmissão, se está todo mundo. Ó, o Daniel falou, os três aqui não estão travando. Então, provavelmente a internet dele deve estar muito boa. E aí não tá normal. Agora eu não sei por que que a Lindy não consegue me ver. Nossa, porque Ah, eu Vocês te querem vejo reiniciar? perfeitamente. Aí reiniciar de novo? Como é? Tentar Para sair para reiniciar de reiniciar, eu e a novo. Lindy? Só se for, vocês, mas eu tô vendo ela Não, só normal, eu e vocês ela, no não. caso. Eu tô vendo vocês É que tá normal. Eu cortando acredito, muito o áudio pra mim, então eu não vou conseguir acompanhar. e o teu também tá cortando. Você quer sair e entrar de novo? Pode ser? É, eu vou tentar sair atrás de novo. Se caso não der muito certo, aí eu acompanho pelos comentários, qualquer coisa. Tá certo. Pois então tenta sair, eu vou te colocar de novo. Tá, vou tentar sair aqui. Deixa eu ver se ele consegue. Nossa, que coisa. é, que lástima. É, mas faz parte, né? O importante é que dá para ouvir a gente, né? O mais importante é Exatamente. isso. É. Deixa eu ver aqui o pessoal que está entrando. Para muitas pessoas não está travando. A Carla falou que está ótimo. Eu acho que é para nós Eu mesmos. acho que talvez seja com a gente, porque aqui está chovendo demais. Tá chovendo. O importante é que eles estão vendo a gente, né? Deixa eu ver se Isso, o Diogo aparece aqui de novo. Agora o Diogo realmente estava travando muito, estava cortando. Aí eu não sei, cortando. realmente. Então você só ouve minha voz, você só está escutando a minha voz.
Exatamente, Não eu só tem... te ouço. Nossa, gente. Ó, agora tá dando para ouvir bem. Eu vou te colocar, viu, Diogo? Deixa eu colocar ele. Eu vou te colocar mais uma vez. Se der problema, daí você fica no chat, mas eu vou te adicionar aqui de novo. E aí? Vamos ver se melhorou. Tá um pouco, tá dando o Ah, a mesmo imagem problema. melhorou, mas o áudio ainda É, tá ainda tá cortando. travando. Quando Para mim, estava ele só ainda vocês duas, estava não perfeito. Eu chegou estava aqui vendo as ainda. duas, estava ouvindo perfeitamente, agora já tá Ó, travando. tá travando. Então você prefere ficar no chat ou você quer tentar ficar aqui? Mas tá melhorando, ó. Com o tempo tá melhorando. A Melhora. Linda já não estou vendo mais. Você já está bem ruim a imagem cortando o áudio. Nossa, que coisa. Aqui, Ah, se vocês quiserem continuar vocês duas, eu vou acompanhando né, Pronto, e você vai ficar aí interagindo. mesmo? Você vai ficar aqui na live Não, com vou a gente. acompanhar aqui mesmo. Pronto, porque para mim tá cada vez melhor. Você não tá travando. Assim, nenhum dos dois tá travando, tá normal. Ok? Então, para o pessoal deve estar Né, também, com certeza, deve estar todo mundo vendo a gente e deve estar, é, né? E a Lindy não tá me vendo, depois ela vai ver quando terminar a live. tá, eu não estou vendo ela Infelizmente. também, não também tem não. como. Por Não que dá. será que acontece isso? Ó, agora o Daniel disse que eu estou pixelada. Não, gente, deve ser alguma questão de internet. É porque a minha internet é boa, não sei por que que. Às vezes tem umas falhas, eu acredito que por conta da chuva, muita chuva aqui na região, e talvez seja Pode por ser, isso. Mas se vocês estiverem me ouvindo, o mais importante também é ouvir a gente. E quem vai falar mais é a nossa amiga Alindy. Ela, de fato, vai responder algumas perguntas, vai trazer esse assunto. Com certeza, Daniel, deve ser por conta do assunto. É um assunto polêmico, né, Lindy? Tenso. Então, pronto, pessoal, estou com a minha amiga Lindy, grande pesquisadora, e o seu amigo, o Diogo. A gente está aqui para explanar, trazer esse tema para vocês. E vamos lá, dar início, não é isso? E isso, vamos. eu vou iniciar com algumas perguntas, talvez vá demorar muito essas perguntas, porque, assim, são respostas bem profundas, né, Lindy? E assim, eu Exato. vou dar início, depois o Diogo também. Ah, o Diogo saiu, ficou só nós duas. Eu acho que ele caiu. É, caiu, Caiu. provavelmente, então. Então, qualquer coisa ele fica no chat, fica fazendo as perguntas que ele elaborou pelo próprio chat, daí eu leio para você, tá bom? Isso, Eu não também, se sei ele se não ele está conseguir. ouvindo, viu, Diogo? Você pode ficar, no caso, se a sua conexão estiver muito ruim, você fica no chat mesmo. E aí você faz as perguntas. São perguntas muito interessantes, as perguntas dele você me mostrou e eu gostei demais. Então, é Exato. interessante que ele faça essas perguntas. E aí a gente vai dar continuidade aqui. Então, eu vou iniciar, Lindy, assim, te perguntando como é assim, que você chegou a esta pesquisa? O que te levou a pesquisar esse assunto? Não é assim, o que te levou a estas informações? Então, eu queria que você respondesse isso pra gente. Certo, vamos lá. Então, eu sempre fui, como, né, muitos já sabem, você também já sabe, eu já fui desse meio evangélico, né? Eu sempre Sim. estive nesse meio. Nasci e cresci no meio evangélico. Então, eu sempre fui curiosa para saber muito mais. E era muito pouco para mim. A vida de Jesus era muito pouco, né? Quem foi esse cara, né? De onde surgiu, como apareceu e tal. E então tinha muito pouca informação na época que eu estava na igreja. E eu comecei a pesquisar com o tempo, né? Saí e comecei a pesquisar mais, porque é um assunto que eu adoro, Sim. né? E foi pesquisando, pesquisando.
E acabei chegando aos livros apócrifos, né? Que são aqueles livros que foram proibidos pela Bíblia canônica, né? Não existe na Bíblia canônica. E eu comecei a pesquisar e dei de encontro com a vida de Jesus. E aí começou toda a minha pesquisa, e cheguei ao conhecimento da história dele, né? Que é uma história fantástica, né? E bastante polêmica também. Eu imagino. Então, assim, você utilizou mais esses textos apócrifos, entrou um pouco no gnosticismo, nessa questão da teosofia. Exato, porque é tudo uma ramificação, né? A gnose que trouxe, né? A teosofia trouxe o Jesus, né? E aí foi aquela ramificação. Teosofia, gnose, cristianismo primitivo, né? E veio até hoje, até chegar no cristianismo que a gente está hoje, né? E várias outras, como a maçonaria e outras, a Rosa Cruz, né? Outras vertentes. E ele veio trazendo vertentes e vertentes, uma ramificação ali. Então, vamos. Interessante. É interessante, mas é interessante também porque dentro de todas essas vertentes, de todas essas doutrinas, saber rastrear de fato o que aconteceu, né? De fato, quem foi Jesus de fato, se ele realmente existiu. Esse Jesus religioso, a gente sabe que muito vem dessas religiões. Depois eu vou mostrar um livro aqui interessante para o pessoal. É um livro chamado O Messias de César. Não sei se alguns já conhecem, o livro está em inglês, mas é uma leitura bem interessante. Quando a gente for dar continuidade em outra live sobre esse tema, eu vou explanar um pouquinho mais sobre o livro. Eu comecei a ler esse livro e acabei tendo que passar para outras leituras, mas eu comecei esse livro e é muito interessante. Então, eu vou concluir a leitura e, quem sabe, na próxima, quando a gente for continuar esse tema, já posso trazer E, muitas informações sobre esse livro para o pessoal. Mas é basicamente como que o Império Romano criou aquela questão messiânica, o Jesus messiânico. É muito interessante esse começa, livro. Eu vou mostrar depois. O Daniel comenta que ele nasce e já pula para os 30 anos. Não é isso, Lindy? exato. E não é bem assim, né? Sim, Ele nasce. Pode falar, não é bem assim, exatamente, porque assim, tem esses anos que são ocultados, né, ocultados de Jesus, mas que não pode falar, que não é bem assim. O que é que você ia falar sobre isso? Então, esse período dele é ocultado pela Bíblia canônica, mas nos apócrifos, que é a verdadeira Bíblia, né, foi de onde tiraram as informações da canônica, está tudinho lá, né? Então tá no livro agora me fugiu, mas eu preciso ver aqui o livro que está A Vida Secreta de Jesus, do apócrifo, né? E tem também no livro de Pedro. Livro de Pedro. Isso, ele conta desde do momento em que Jesus é gerado, né? Vamos começar. Maria. Vamos começar de Maria. Maria era uma moça virgem de 14 para 15 anos. Então, segundo a história, eles começaram a pesquisar sobre uma moça. Eles que digo, os seres espirituais, né? Os anjos. Os ditos Então, eles começaram. anjos, aqueles Isso, que os se anjos. passaram por deuses, enfim, aquela historinha, né? Isso. Aí eles começaram a pesquisar no povoado moças que eram puras, né? Moças virgens, de boa índole, para poder trazer esse mestre para o mundo, né? Para ele ser gerado. Teria que ser uma moça virgem, né? Que significa pureza e tal. E aí eles chegaram a Maria. Então tinha ali, colocaram ali várias moças, né, com essa faixa etária de idade, e escolheram nomes também. E José estava nesse meio.
né? Também era um homem de índole, um homem de presença, né? Não era um homem pobre, era um homem que tinha as suas fazendas, né? Que diziam naquela época. Então, fizeram a votação e votaram em Maria. Escolheram Maria e escolheram José. José já tinha 4 filhos. Olha que Nossa, interessante. José já tinha 4 filhos. Ele se casou, teve 4 filhos, a esposa faleceu. E aí ele tinha pelo que fala, era um bebê, o mais novo, Tiago, que é citado muito, né, nos livros canônicos, que inclusive ele tem um livro também. E aí Maria foi para a casa de José, né, foi como esposa, só que ele não podia tocar nela, né. Aí ele teve que fazer um trabalho fora, porque ele era carpinteiro. Aí ele foi fazer um trabalho fora e ficou 3 meses fora de casa. Dentro desses 3 meses, né, Maria ficou lá com os filhos dele cuidando. Quando ele retorna, a mulher dele estava grávida. Mas, opa, espera, ele disse. Ele ficou tão abalado que ele, naquele dia, ele não jantou, ele não almoçou e não jantou. Conta a história. nossa, De tão abalado que ele ficou. Ele falou, não, eu não quero ela mais. Aqui eu não quero essa mulher. Aí ele dormiu e um anjo veio até ele e explicou. Calma, José. A sua mulher, ela não saiu com ninguém. Ela não desposou de ninguém. Esse fruto que ela carrega no ventre é o mestre, é o prometido. Aí explicou tudo para ele lá e falou, então tá bom, então ela vai ficar. Então eu fico com ela. Então daí passa-se o tempo, tal, ela tem Jesus. E eles precisaram fugir, porque na época teve todo aquele negócio do Império Romano, que sim. inclusive você vai essa história para a gente, né? Esse livro, e eles foram perseguidos. E eles saíram de onde eles moravam para outro lugar. E nesse meio, em uma caverna, nasceu Jesus. E eles tinham que atravessar a cidade 155 quilômetros pelo deserto até chegar à cidade onde eles, de origem que eles, a cidade que eles iam, né? Só que lá era muito perigoso o deserto. Tinha salteadores, tinha pessoas que matavam, né? Então lá era o lugar dessa bagunça. E para eles passarem ali, olha só que interessante que aconteceu. A história conta aqui. Para eles passarem por ali, eles usaram Jesus. Jesus já tinha nascido. E tinha uma estrela em cima deles que estava guiando eles. Eles iam e a estrela ia junto, né? Iluminando o caminho deles. Aí Maria chegou no local, né? Os dois chegaram, o casal chegou no local, e aí fecharam eles, né? Salteadores, ladrões, lá, fecharam eles, né? E aí ela ouviu quando alguém falou, não temas, não tenha medo. E tinha um doente no meio. Maria pega uma fralda de Jesus e coloca nesse doente. E o doente ali sarou na hora. Ali a turma ficou louca. E veio trazendo doente. E eles foram passando, sendo ajudados por isso. Passando de caverna em caverna, de casa em casa, e eles curando. Naquela época, o bebê, já curava. Através da água, né? Maria chegou num lugar que tinha um bebê doente, né? Aí o que ela fez? Ela estava dando banho em Jesus. A mulher chegou, eu vi, eu soube que você curou, o seu bebê curou fulano de tal, e eu trouxe o meu aqui. Ela pegou a água que deu banho no Jesus e colocou no menino, e o menino ficou curado, né? Nossa, Então aí começa a história do menino. E para frente vai até eles chegarem num determinado local. Jesus com 3 anos, vamos começar a falar dele com 3 anos. Tem muito mais histórias, se for ficar aqui vai dar assim, muita história desse bebê, né? Que fez milagre com as suas roupinhas e sua água de banho. Jesus com 3 anos, estava brincando, fazendo um pocinho ali, tal. Aí daqui a pouco o amiguinho dele chegou e chutou a água do pocinho.
ele diz para o menino: ah, você chutou? Assim como você chutou e secou meu pocinho, você também vai morrer seco. A criancinha, pá, caiu e morreu seco na hora. Nossa. Aí me veio à memória. Então foi por isso que, na época, Constantino e os seus tiraram esses livros, né, essa história de Jesus, né, da infância dele, porque é bastante polêmica, né? Então, tudo isso que você está narrando está nesses textos apócrifos. Estão São nesses textos. os Os textos manuscritos do apócrifos. Mar Morto. Então, tudo isso está nesses documentos, essa história realmente que foi ocultada e esses E fatos polêmicos que marcam a infância de Jesus. Então, assim, inclusive hoje a próxima pergunta seria essa, né? Como se deu o início da história de Jesus, a infância, e você já até respondeu. Caso você queira falar mais alguma coisa, eu ia só perguntar também com relação a essa questão da gravidez de Maria. Então, a gravidez, e o Diogo está comentando aqui que teve uma infância conturbada, a infância de Jesus, de fato relatado pelos apócrifos, não é isso? sim, E, pois é. E assim, com relação a essa gravidez de Maria, né, assim, o que é que a gente pode tirar disso? Tem a ver com um processo realmente de engenharia genética por aquelas pessoas que se passaram por deuses, por anjos, que muitos colocam como anjos caídos, enfim, um processo tipo esse? olha, Érica, pode ser sim, né? Já que a gente sabe que esses seres que passaram por aqui, digamos, esses humanos avançados, né? Ele tinha um deles, o Enki, né? Que ele lidava muito bem com isso, né? Com a genética, né? Sim, com a Então, engenharia genética. Exatamente, exatamente. com essas Ele, manipulações. E será que o Jesus, no caso, a forma como foi gerado, poderia pertencer a essa árvore genealógica desses seres? Poderia conter material genético dessas pessoas, para mim, pessoas de uma outra humanidade. É, assim, já conhece meu trabalho, já acompanha, sabe. A Lindy também é uma teoria que ela defende. Essa questão de que Anunnaki, Atlantes, está muito relacionada a pessoas de uma humanidade anterior à nossa, que após o grande cataclismo, eles ali ressurgiram para, de fato, ajudar a nova humanidade, influenciar várias civilizações, culturas ao redor do mundo, como a gente pode ver, perceber as mesmas influências, esses mesmos ditos deuses em vários locais, em vários cantos do mundo. Então, assim, pode ser que você acha que pode haver essa possibilidade de ter material genético dessas pessoas, no caso de por isso que Jesus tinha essas habilidades, esses dons, assim, essa consciência mais desenvolvida. então, eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Porque se você for ver os apócrifos, Gênesis apócrifos, Jesus, ele cita que ele é o Criador. E ele fala com Eva e Adão que ele vai nascer de uma virgem. Então já era tudo programado. Eu Sim, acredito que até Maria e José já estavam programados para esse nascimento dele. Entendeu? Então eu não tenho dúvidas, porque se você ler os livros o livro de Gênesis Apócrifos, você fica assim, nossa, porque olha, a gente acredita que Deus, o Criador, era outro, sim. né? Mas não, é Jesus. Ele é o Deus Criador. No livro Ele Gênesis, Gênesis do Apócrifo. apócrifo, ele que diz: haja luz, houve a luz. Que tenha isso, houve. Surgiu, foi ele.
né? Então eu fiquei assim, falei, gente, então é o mesmo. Jesus, filho de Maria, a Virgem, é o mesmo Criador, né? E ele nasceu, é o menininho que fazia esses milagres, É como se fosse entendeu? uma forma do Criador na matéria. É isso? A forma que ele encontrou como é que eu posso dizer? Materializar, de ter essa experiência, no caso. Só que com um ser com uma consciência bem mais evoluída, mais evoluída em determinados níveis conscienciais, e por isso que ele tinha essas habilidades. Então, Isso, ele seria tipo um avatar, como os mitos hindus. é Exatamente. bem isso, E é bem com isso. relação ao Deus Criador, porque assim, então o Gênesis apócrifo, ele fala uma coisa, o nosso Gênesis bíblico é outro totalmente diferente. Porque tem esse Deus lá, que até muitos relacionam o Deus do Antigo Testamento a uma deidade, inclusive, que está lá no panteão mesopotâmico. Então, assim, na verdade, eu às vezes vejo ele como uma mistura de várias dessas deidades. Então, no caso do apócrifo, ele interpreta de outra forma. Ele vê ali, ele fala que é como se o Criador fosse o Jesus, o mesmo É isso mesmo. Jesus. Esse outro, e o adversário dele era Satanael, Satanás. Nossa, É, era Satanael, Satanás. que era Sa- no caso, a parte da dualidade do mal. Tinha o bem Isso e o mal, é a serpente que aparece lá no Jardim do Éden. que é o Satanael, que aí colocaram como Satanás, e tem uns que ainda levam a questão. Eu penso assim que o Satanás veio muito, esse termo, porque, assim, esse termo veio muito de Saturno também. A questão de Saturno, e é aquela história do mito de Saturno, que eu já falei muito sobre isso, inclusive está lá na revista Enigmas, na edição número 20, onde eu descrevo muito desse fenômeno Saturno e o universo elétrico. E a partir de Saturno, várias simbologias surgiram, que foram observadas nos céus primordiais, e os fenômenos ao redor de Saturno também. Saturno teve um período que ele estava mais próximo a nós, segundo a teoria do universo elétrico, e ele gerou um certo terror, um caos. E daí veio essa questão de Satanás. Também está relacionada a isso, mas aí já está falando que também tem a ver com o Satanael, que está lá no livro apócrifo. Qual é esse apócrifo, Lindy? O apócrifo é o Gênesis. O Gênesis apócrifo, certo. Interessante. Muita simbologia. Então, a gente começa a entender que é mais símbolos do que uma existência ali de seres, né? Uma coisa interessante também é que narra assim, o livro, eu tenho um livro aqui que é do Mitz, né? É Hum. esse livro aqui, para quem quiser fazer suas pesquisas, é esse livro aqui. Mid, né, que foi um escritor, editor esotérico, né, da teosofia. Ele Isso, chegou a ser secretário da Helena Blavatsky, né, tipo um braço direito dela, da Helena. e E tinha uma então revista também, né? a revista se chamava Lúcifer. Pois é, Lúcifer. Interessante. Interessante. E aí ele, pela teosofia, é assim, ó, demiurgo, né? Demiurgo significa o mal, né? Que é a matéria orgânica nossa, né? Nossa matéria, a nossa roupagem corpórea, né? Eles dizem demiurgo mais Sofia, Sofia que significa sabedoria, que é o mesmo que budístico, do estado luciferiano, estado Crítico. místico, né? Então, essas duas junções formou-se o Jesus, entendeu? Matéria
Mais sabedoria, mais estado elevado de consciência é igual a Jesus. Formou Jesus. Isso segundo a teosofia. Segundo a teosofia. Então, é aí que eu chego a um ponto que a própria teosofia criou um personagem. Sim, Ela criou um personagem e esse personagem foi se expandindo, né, exatamente. para civilizações e civilizações, e vai até chegar aqui, né? Porque segundo a história, esse Gênesis, nós pertencemos a Jesus, Sim. né? É ele que nos orienta ali, é ele que nós somos filho dele, né? Então essa civilização aqui é dele, esse planeta, né? É, Esse planeta pertence a ele, segundo a né? teosofia. Segundo a teosofia, o gnosticismo e várias outras vertentes, né? E aí você começa a entender que ele é apenas uma simbologia. Ele é uma história, ele é um personagem de tudo isso. Então ele apenas é um símbolo, de fato, mas você acha que de fato ele existiu, ele teve essa infância, conforme descrições dos apócrifos, ele passou, ele de fato existiu essa pessoa, esse super-humano, não sei como me referir a ele. Olha, pode ser que tenha existido esse super-humano, né? A história, quando ela chega numa idade dele, essa idade dele, ele começa a fazer as traquinagens dele, porque ele é um pré-adolescente, né? Com 9, com 8, 9, 10, 11, 12 anos, ele começa a fazer coisas de um menino, lógico, menino não normal, né? Porque ele tinha suas habilidades paranormais ali. E, então, ele brigava com os outros normal, ele matava, né? Ele sentia E aí, raiva, então ele sentia esse sentimento de raiva, e matava desequilibrava, e ali ele usava aquele poder para matar. para Então, matar. tem esse outro lado. Então, assim, isso está descrito no Gênesis apócrifo, Não, esse já está no Pedro, né? O livro de Pedro, apócrifo, apócrifo. ele, Pedro, conta a história. E está também no livro de A Infância de Jesus. É isso mesmo, A Infância de Jesus. Então é muito curioso, porque ele não só também ele mata, mas como também ele ressuscita várias crianças. Inclusive, uma coisa curiosa, Judas Iscariote, ele conheceu, entre aspas, com 3 anos de idade. Nossa, Sim, Judas, a mãe dele levou ele para Maria curar, porque ele tinha uma doença que ele comia os dedos, ele roía a carne dos dedos e onde ele pudesse morder, ele roía. É uma doença que, inclusive, até esqueci o nome dessa doença. Essa doença existe. Então, Maria chega, pega a água ou a fralda, que eu não me recordo agora, e coloca nesse menino, que é o Judas Iscariote, e ele é curado na hora, né? olha que E interessante. tem outros ele já com 8 anos, ele curou um dos irmãos, Tiago, ele curou o Tiago, o irmão dele, né? O irmão por parte de pai, que a cobra picou ele também curou. Um menino que caiu de cima do telhado, aí ele estava brincando, o menino caiu próximo dele. Aí os outros meninos falaram, foi Jesus, foi ele que derrubou, foi ele que empurrou. E aí chegou todo mundo em cima dele, porque ele já era terrível, era um menino terrível, os vizinhos já diziam para José, esse menino não pode ficar solto, José. Esse menino não pode ficar solto, ele é um perigo. Não. Aí chega, a multidão chega para ele e fala que você matou o menino. E ele diz, não, eu não matei ninguém. Eu estava brincando, eu não matei ninguém. Aí pressionaram ele pegou e olhou para o morto e falou assim,
Fui eu que te derrubei? Aí o menino levantou e falou, não, não foi você. E ali a multidão, curou o menino foi embora, todo mundo agradeceu. Então ele tinha essa polêmica na história dele, é por isso que foi retirado né, do livro canônico, que é a Bíblia, que a gente tem hoje, que é a tradução do Almeida, né, do João Ferreira de Almeida. Foi tirado por conta disso. É muita coisa, muita polêmica mesmo na história dele da infância. Exatamente. Ele utilizava. E você acha que toda essa descrição nesses apócrifos, no caso do livro de Pedro, do apócrifo de Pedro, tudo isso pode ter sido uma criação, uma invenção, assim, Pois é, aí que tá. É isso que eu me pergunto. E se é uma simbologia? tipo, escrito de forma simbólica, Exato, para exato. representar e trazer esse Messias, essa questão messiânica, que Isso, só foi piorada no caso, pelo Império Romano, mas na frente acabou eles piorando tudo. e conseguiram fazer outra vertente ali, né? Sim, exatamente. Dá para você notar que tem muita coisa que são histórias assim, bem, vamos dizer, muito encaixadinho, né? Não é uma história que se você vê que às vezes tem uma perninha lá, outra perninha aqui, que acabou desvinculando dali. Uma história de vida normal, comum, de um ser humano, nossa, vamos supor, né? Que a Exatamente. gente, né? Então, é uma história certinha. Lembrei das histórias do meu irmão, né? Que é escritor. As histórias dele, se você pega um livro dele para você ler, você vai ver que aquele personagem existe. Você vai ficar com aquele personagem, porque o personagem existe. A história é muito bem elaborada, Uma história bem né? elaborada para realmente fazer com que as pessoas acreditem no personagem. Isso, exato, né? Porque eles tinham a gnose, a teosofia, eles tinham uma finalidade, que era implantar a sua filosofia de vida, né? Sua Eles queriam, doutrina, né? eles queriam pregar aquilo ali, eles queriam seguidores, eles acreditavam que isso era a melhor coisa para o ser humano, né? Exatamente. Então, eles precisaram fazer algo que chamasse a atenção das pessoas e que impulsionassem elas a seguir, né? Aquilo. Exatamente. E realmente, Érica, se você olha assim os ensinamentos da gnose, da teosofia, olha, se eles deixassem isso aí expandir, hoje não existiria igreja. Porque as pessoas seriam muito bem, assim, digamos, sucedidas espiritualmente falando, entendeu? As Exatamente. pessoas, porque é um conhecimento interno, né? Você é um autoconhecimento que eles ensinam, né? Exatamente. Principalmente a gnose. Eu acho interessante a parte da gnose mais voltada. Eu não sigo doutrina, nenhuma doutrina religiosa, mas eu acho interessante a questão da gnose voltada para o autoconhecimento, para a Então, era esse. autoobservação, o autodesenvolvimento. Então, eu acho interessante, inclusive, assim, algumas práticas e tudo, mas, assim, sem seguir essa questão de doutrina, de fulano ou cicrano que trouxe a doutrina, que pregou isso e tem que ser assim, não. A gente tem que separar as coisas. O Diogo colocou, as histórias, quando são muito bem elaboradas, os personagens ficam eternizados. E acaba que, assim, sendo trazido para nossa realidade. É exatamente isso, Diogo. É isso que eles elaboraram para isso, para que Então, isso esses acontecesse. escritores dos apócrifos, de certa forma, também criaram uma narrativa. Eu Criaram acredito essa nisso. narrativa. Porque eu já cheguei a pensar, será que realmente, de fato, Jesus existiu? E para mim foi um ser humano normal, alguém que alcançou certos níveis conscienciais, desenvolveu-se de fato mentalmente,
E ali ele se portou como aquele mártir e veio para realmente mudar, questionar o sistema, fazer as pessoas pensarem diferente, saírem desse sistema, e daí foi perseguido e tal, tal, tal. Mas, enfim, sem esse caráter messiânico que foi adicionado pelas religiões, e aí vem a questão do Império Romano, que criou esse Messias, que inventou essa questão messiânica de Jesus. Então, assim, eu às vezes chego a pensar sobre isso, se foi de fato assim, ou temos o outro lado, onde ele de fato não existiu, foi uma criação de algumas doutrinas religiosas, como a gente citou, a teosofia, a questão da gnose também, e depois disso, o Exato. cristianismo e por aí vai. Então, assim, a gente tem essas dois. O que te leva a pensar, porque eu acho que você tende mais a achar que de fato ele não existiu, que tudo foi uma simbologia. E o que te leva a pensar mais assim sobre isso? Então, pelo fato, né, da história ser muito bem elaborada e também por uma, vamos dizer que Jesus, na época em que ele veio, né, ele nasceu, ele começou a sua trajetória ali, né? Então, o que mais me chama a atenção é a parte em que ele começa a pregar o evangelho, né? Porque ele era primo de João Batista. Então, até voltando lá na idade da adolescência dele, após os 12 anos de idade, ele não conseguiu ficar na rua, entre aspas, brincando com os amiguinhos, não teve condição. José teve que levar ele, onde José ia fazer os trabalhos dele de carpintaria, tinha que estar levando Jesus junto para não ficar solto, né? Então, o que Com acontece? receios dele vir a causar algum dano. Nossa. Exatamente, receio de que ele matasse alguém. E ele matava, né? Tanto que ele matou um professor, né? Quase matou outro. Enfim, aí o que acontece? Ele se juntou a João Batista, né? João Batista já saía pregando o cristianismo primitivo, né? E então ele se juntou a João Batista. E é onde ele aparece aos 30 anos, né? Ali junto com João Batista. Então, João Batista, eles não tinham, os seus seguidores não tinham casa, não tinha onde morar, não tinha nada. Então, eles viviam pela fé, que fala, né? Por doações. E Jesus entrou nesse meio e também foi pregar o evangelho, foi quando ele saiu de casa, né? Deixou sua mãe e seu pai. Aliás, seu pai não, o pai dele morreu, ele tinha, acho que uns, se eu não me engano, era 14 ou 15 anos, tá Que o José morreu. Isso. Aí ele deixou a mãe, né, para pregar o evangelho, junto com João Batista. Então aí chega, Érica, nessa parte onde João Batista foi batizar ele. João Batista, quando batiza ele, aparece uma pomba. Essa pomba, segundo Sete, o Apócrifos de Sete, ele diz assim que essa pomba era ele, Jesus, era o Jesus, que entrou, tomou o corpo, a roupagem corpórea daquele indivíduo que estava sendo batizado, expulsou ele, tirou ele de lá, tipo, sai daqui que eu vou entrar. Entrou naquele corpo e tomou conta. Assim ele disse. E Jesus também era Sete. Sete era o filho terceiro de filho homem, terceiro de Adão. Filho legítimo de Adão. Né? Então, por aí eu já comecei a entender que parece-me que essa história quer nos falar um pouco dos entrantes. Pois é, interessante isso. Então ele tinha essa habilidade de entrar, sair do corpo Entrar e como sair do corpo, entrante. como entrante. Ele entrava, saía, e ele passava por entre nós e nós não via ele.
E ele diz que até hoje ele passa por entre nós e ninguém vê. Porque ele usa a roupagem corpórea de qualquer um. Interessante. Tanto que eu vou entrar na parte da crucificação. E com relação a esse apócrifo, você falou de Sete, no caso. Essa figura, Sete, quando foi escrito esse livro? Porque se ele foi filho, você falou que ele foi filho de Adão, Adão e Eva, então deve ser um apócrifo. Como é que foi escrito esse apócrifo? Sim, então, esse apócrifo, inclusive eu até deixei aqui para que a gente pudesse, quem quisesse pesquisar, pesquisasse e lesse esse livro. Porque esse livro de Sete é muito interessante. É um pouco assim, que deixa a gente até meio que, nossa, que louco. Puxa, cadê Eu aqui? estou impressionada já. Pois é, são tantas coisas que eu Porque marquei aqui. quando você falou em Sete, eu lembrei lá do Egito, do Sete do Egito, mas não tem nada a ver, né? Sete Eu primeiros. acredito, eu acredito que não. Sete foi Adão, teve duas filhas antes de Sete, né? Depois, o terceiro filho, que foi esse rapazinho aí, o Sete, né? Que foi Jesus. Na realidade, Jesus Já era Jesus lá. já era Jesus aí nessa parte também. Não. Jesus está em todas. Em todos. Ele vem lá do início dessa árvore genealógica. Interessante. Isso. Então, ele está em todos ali. Em todos. Em todas as partes interessantes da história da humanidade, Jesus está ali. E esse apócrifo, ele é assinado por Sete. Ele é como se fosse, é como se fosse dele. É um livro que ele que escreveu. Ele que Exato. registrou. Isso está escrito lá, o grande tratado de Sete. Tanto que no final da história, que o próprio Jesus conta, ele diz assim, ó, eu sou Jesus Cristo. Ele próprio narrando a própria história. E a história é um pouco. E até arrepiada agora. Pois é, eu fiquei assim um pouco chocada quando ele conta da crucificação. Sim, Ele conta assim. é aí que eu já ia entrar, porque realmente a próxima pergunta seria sobre isso, né? A questão da idade adulta de Jesus e essa questão da crucificação. Se de fato aconteceu essa crucificação. Então, a crucificação, segundo a história, aconteceu. Ele conta, Jesus conta nesse livro dele, do Apócrifo 7, ele com o nome 7. Ele encarnado no filho de Adão, encarnado. Eu não acredito muito em A gente não encarnação. acredita em reencarnação. A gente tem uma outra ideia, que é aquela questão das realidades paralelas, do multiverso. A gente pensa em uma reencadernação. A gente vê de uma forma diferente. Então, será que Jesus, ele no caso estaria imagina só, um ser que dominou a consciência em certos níveis, acima, frequenciais, dimensionais. Um ser desse, ele consegue controlar as linhas temporais, que no caso é onde estão as realidades paralelas. As realidades paralelas, assim, como o próprio nome diz, estão uma paralela à outra, dimensões acima, frequenciais de uma forma perpendicular. Um ser que dominou um nível dimensional, um nível frequencial, um nível de consciência maior, que domina essas linhas temporais, essas realidades paralelas. Ele consegue migrar entre essas realidades paralelas. Ele é um viajante temporal, é isso? É isso. Tanto que tem aquela passagem de Lázaro, que ele foi buscar Lázaro. Lázaro estava morto há 4 dias. Só que a história conta que ele tem essa habilidade de transitar entre mundos.
E são as realidades E paralelas que a você gente conhece. sabe, e você sabe que aqueles seres lá, os Anunnaki, como alguns chamam, essas pessoas de uma humanidade anterior à nossa, que estavam desenvolvidos em certos níveis conscienciais, e para mim, eu defendo a teoria de que também seriam viajantes temporais. Por isso que Sim, eles viviam tanto, como está lá na tabuleta de argila sumeriana, a tábua dos reis sumérios, onde eles têm um tempo absurdo de vida, de governo. Então, assim, talvez uma das explicações seriam essa. Então, Jesus herdou o mesmo dom dessas pessoas, provavelmente. E aí vem toda a é, história da manipulação genética, a forma como ele foi criado, né? Não é isso? Um viajante exato. temporal, entrante, viajante temporal, e pode continuar, Lindy, contando esses fatos da idade adulta dele. No caso, você estava falando do Lázaro, não é isso? Isso, né? Quando ele ainda não, antes da crucificação, Lázaro se foi, né? E ele ficou 4 dias morto. E a irmã dele entrou em pânico, né? Cadê Jesus? E cadê Jesus que não vem logo, né? A hora que ele chegar aqui já está em estado de putrefação, aí não tem mais jeito. Aí chegou Jesus e ali na porta da caverna, onde ele tinha sido o sepulcro dele ali, então Jesus mandou tirar a pedra e gritou ali: Lázaro, saia para fora. Lázaro saiu para fora. Lázaro saiu, ou seja, obedeceu. Então, para você ter uma noção, a história conta que Jesus, quando ele fala, todos os mundos ouvem. Quer dizer, é um ser que ele é dono dos mundos, digamos, dos mundos paralelos. Realidades paralelas. Isso, é por aí que eu comecei a analisar que tem um ponto aí que não dá muito para crer que ele era um ser, uma pessoa, mas uma simbologia. Depois tem a questão da crucificação, que eu esqueci de dizer. Quando ele foi crucificado, né, na hora de carregar a cruz, ele conta, ali, Simão foi ajudar ele. Então ele conta que ele não foi crucificado, mas quem foi crucificado no lugar dele foi Simão. Ele nunca esteve naquela cruz, mas foi Simão no lugar dele. Então, Simão foi crucificado no lugar dele. Isso está em qual apócrifo? Está no apócrifo de O Grande Sete, o Grande Tratado de De Sete. 7. Isso. Aí ele conta que nessa hora ele trocou de corpo, ele trocou de corpo com Simão. Simão ficou ali, ele mudou a fisionomia, pegou a fisionomia de Simão, aí pegaram Simão, aí vamos dizer nós começamos a enxergar Jesus no Simão, a fisionomia de Jesus em Simão. E aí trocaram ali na hora da crucificação, colocaram Simão na cruz, todo mundo está acreditando que lá estava Jesus. Não, Jesus conta que ele estava acima da cabeça das pessoas, digamos assim, pairando, né, ali em cima, e ele dizia que ele sorria muito da nossa ignorância, né, da nossa que nós não conseguimos, falando nós, o pessoal da época, né, que crucificou ele, Exatamente. consegui enxergar que ele passou entre todos ali que estavam, ninguém viu ele. E ele Olha que simplesmente interessante. ficou ali em cima, olhando para baixo, vendo aquela crucificação, Simão gritando, esperneando ali, sofrendo, e ele olhando e rindo, né? Aí eu achei meio que bizarro. Falei, isso, né? Mas enfim. Aí depois, quando levaram o corpo, aí ele já passa para
uma história, né? Aí levou o corpo, que não era dele, era de Simão. Até então era dele pelo olhar das pessoas, né? Ali, olhando. Levaram o corpo para uma caverna, um sepulcro, e daqui a pouco eles ouviram, os guardas que ouviram o céu ficou escuro, nuvem, tudo aquilo, e começou a sair raios, né? Raios. E daqui a pouco, no túmulo dele lá, veio um raio, caiu um raio bem em cima de Jesus. Jesus sentou e ali ele subiu. Os guardas, quando viram aquilo, eles caíram num sono profundo. Aí quando acordou, só estava só aquelas, aqueles panos lá que eu esqueci como que fala, que enrolava Jesus ali. A veste Só tava que ele usava. E assim, isso, então isso tudo descrito no apócrifo é de de 7. ser Interessante. E quer dizer que um raio fez ele desaparecer. um Interessante. raio. Primeiro apareceu aquele monte de raio, e o céu ficou escuro, aquelas nuvens escuras, como se fosse de noite. Sim. E daqui a pouco apareceu aquele raio, sugou Jesus. E aqueles indivíduos que estavam ali, que eram os guardas, caíram no sono profundo. Né? É Muito interessante. interessante, muito mesmo. Aí tem uma parte também Pode que é continuar. bem polêmica também, que Jesus, ele dizia assim, ó, para os seguidores dele: venham a mim, você me ama? Chegava, vamos supor, chega em você. Você tem sua casa, sua fazenda, né? Tá tudo bonitinho ali. Ele chegava em você, Érica, você me ama? Você, sim, Jesus, eu te amo. Então vende tudo e me segue. Ah, mas como assim, Senhor? Não, Vende, abandona tudo e segue. Você me não vai segue. ter nada, você não vai ter nada e vai ser feliz. Me lembrou o dogma pregado atualmente pelo Fórum Econômico Mundial. Que bonitinho. Lindo, 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 lindo. Então, isso Aí tanto André, ele comentou assim, ele falou para o Tiago, mas como? E se Jesus morrer? Porque ele já tinha anunciado que ele ia ficar por muito pouco tempo, ele já tinha anunciado para ele já a morte dele. Tiago comenta assim, mas como? E o que a gente vai fazer? Nós vendemos tudo. Nós pescávamos, hoje a gente não sabe nem o que é pescar mais. Vendemos tudo, como que a gente vai fazer para sobreviver? E aí Tiago olha para ele e fala, mas você não tem fé mesmo, né? E aí eu vi que era o que ele prega, o que Jesus prega e o que Jesus é um revolucionário. Ele era um revolucionário que pregava igualdade a todos. Igualdade a todos. Não existia ali riqueza, não, ninguém vai ser igual a ninguém, todo mundo pobre. E vocês vão viver pela fé, é o que ele dizia, vão viver pela fé. Mas Jesus, nós vamos pregar lá em Cafarnaum, chegar lá, não tem ninguém lá, não tem comida, não tem bebida, não tem... Chegando lá, alguém vai preparar para vocês uma alimentação, alguém vai preparar a casa para vocês, vocês vão dormir lá, vocês vão se alimentar lá. Não, olha, não se preocupe. Alguém vai sustentar vocês. alguém vai sustentar vocês. Vocês não trabalham para o sistema, mas aquele que trabalha para o sistema vai sustentar vocês. É, Não é estranho? muito estranho. Ou seja, você Me lembra algumas vai ralar, ideologias. sim, você vai ralar para o sistema para poder tratar do outro lá. Vai ter que tratar de mim. Estranho, eu achei isso bem estranho. Foi Bem aí que eu estranho. falei. Ou seja, se você for analisar e for ler bem a história, é um comunismo. É um comunismo. Exatamente. Entendeu? Ele estava querendo implantar o comunismo.
eu fiquei assim, sem chão quando eu vi aquilo. Pela primeira vez que eu li, eu pesquisei e falei, não, não pode uma coisa dessa. Mas ele quis implantar o comunismo, né? Tanto que hoje é pregado assim. E também está na Bíblia. É mais fácil um rico. Então, como é que é? É mais fácil. Ah, olha, esqueci. Esqueci, falei tanto isso aí É na mais minha vida que até fácil um camelo passar numa agulha, não é isso? Do que um rico subir aos entrar reinos dos céus. no reino do céu, porque a gente sabe que não é agulha, né? Era um local bem estreitinho que tinha de pedra ali, que o camelo passava com as bugigangas. Então era mais fácil o camelo passar por ali, por aquele lugar estreitinho, do que um rico entrar no reino do céu. Então daí você já percebe que É. tem alguma coisa assim. Então você, de certa forma, é como se não pudesse ter posses, ser rico. Você tinha que realmente doar tudo aquilo. Você não Isso, vai ter nada, mas vai ser feliz. Que vem sendo pregado exato. hoje em dia. Qualquer semelhança com a realidade. É Era bem isso. isso. Tanto que André, não me recordo agora se foi André ou se foi Tiago, que está no livro de Pedro, apócrifo também. Ele levou umas pauladas de um rico por conta disso. O rico chegou e perguntou para ele: o que eu faço para seguir vocês? Porque ó, isso é uma glória. Jesus já tinha partido já, Jesus já tinha ido embora. O que eu faço para seguir vocês? Aí ele diz que vira e diz assim: vende todas as suas fazendas, deposita o seu dinheiro aos nossos pés, para que a gente possa alimentar quem precisa, né? Aí o rico pegou um porrete que tinha lá e já deu nele, bateu nele e mandou ele embora. Sai daqui, né? Sai daqui que isso aí eu não vou fazer. Então é meio que é, é igual ao que eu seguia antes, né? Eu já fui evangélica, então eu seguia. E lá era isso, né? Ah, a gente tem que ser simples, tem que ter uma vida humilde na presença de Deus, porque tudo isso aí que vocês têm acaba tirando aquela presença de Jesus. Acaba Tá ligado? atrapalhando a reconexão com o divino, que não tem nada a ver. Que, na verdade, essa E, reconexão com o divino, inclusive, é chamada de Lúcifer. O exatamente. fogo, a Kundalini, a reconexão, o retorno à casa do Pai. Só que, Retorna. infelizmente, as religiões distorceram, esses dogmas religiosos, de fato, distorceram tudo. E a humanidade continua. Assim como distorceram várias outras simbologias. E aí a humanidade, ela, por ressoar com isso, com estas verdades, desinformações, continua a acreditar. E aí mistura, faz aquela misturada de Lúcifer, Satã, enfim. Faz aquela misturada Exato. toda que, na verdade, nem existe. É Não, basicamente isso isso. E assim, não Lindy, existe. uma última pergunta que eu acho que até você já falou, para a gente entrar um pouco nas perguntas, caso o Diego tenha, eu acho que ele elaborou algumas perguntas, né? Caso ele queira fazer, ou deixar O para a Diogo, próxima, ou deixar para a próxima live, que a gente já está com 1 hora e 10 minutos, né? Então já foi nem viu. falado, a gente nem percebe, né? Passar. Então, assim, a relação de Jesus com o gnosticismo, o que é que você pode concluir disso tudo? Então, Jesus é um personagem gnóstico. Criado também Ele, pelo gnosticismo. ele é da gnose. Ele é da gnose. Todos os livros apócrifos também levam à gnose, né? Então, são, eu digo que o Jesus é da gnose e a gnose criou todos esses livros, tanto os livros apócrifos como canônico, que teve lá as suas, né, tiraram algumas coisas aqui, colocaram ali, mas também é da gnose. O Novo Testamento é gnose pura.
E você vê muita manipulação nessa questão gnóstica, no caso. Sim, porque daí já entra a questão da religião, do cristianismo atual, né? De agora, porque a gnose em si é o cristianismo primitivo, né? Era o cristianismo primitivo. Então, até a gnose hoje, ela foi mexida, né? Colocaram as suas crenças ali, limitante nela também, como o diabo, né? E outras Exatamente. turbo, né? Colocaram ali essas vertentezinhas aí para poder te prender ali, tirar a sua visão do que era real, né? Essa Porque eles questão queriam. dos arcontes também, né? É, Que, na verdade, os arcontes, a palavra arconte vem lá do grego, né? Da Grécia, eram magistrados gregos. pois é, E aí eram na, chamados de arcontes, e aí foram trazidos para a doutrina, e aí totalmente distorcido também essa questão, como muitas nada. outras, não é isso? Então, assim, deixa eu só mostrar o livro que eu falei, pessoal. Não sei se vai dar para ver direito. É o Messias de César. Toda a conspiração romana para inventar realmente Jesus, essa visão messiânica de Jesus, é de Joseph Atwill. É esse livro. Acho que dá, não sei se dá para ver aí direitinho. É esse aí com a imagem do César. E na próxima live, assim, continuando esse assunto, eu vou falar um pouquinho desse livro também, trazer algumas informações mais importantes para passar para vocês. E eu queria saber do Diogo. Ele está assistindo? Ele tem alguma pergunta? Nossa, é porque eu não passei aqui. Tem muita tem muita. Deixa eu ver aqui as perguntas. Como Jesus se mantinha após entrar na sua vida adulta? Era sustentado por alguém, trabalhava isso, você já falou, não é, Lindy? Ela acabou falando, de fato. Deixa eu ver Sustentado mais pelo povo. perguntas. Deixa eu ver se tem mais aqui. Um ser interdimensional que transita entre as linhas. Sim. No nosso caso, nós estamos como seres multidimensionais, não é isso? Mas no caso, quando você já consegue alcançar níveis acima, frequenciais, dimensionais, no caso já seria um interdimensional. E Jesus era revolucionário, empreendedor de pessoas. Então é isso. Nada é meu e tudo é nosso. Realmente é um lema meio que comunista. E assim, não vamos ter nada e vamos ser felizes, né? Que é a nova, a nova velha, né? Que já vem desde o passado. Tá aí, né? A história explica muito essa história desses apócrifos, contada pelos apócrifos, né? Já explica muito disso, dessa questão desse sistema político, e que hoje, na verdade, a gente nem tem um comunismo em si, na verdade, é uma introdução de uma tecnocracia, que é até algo muito pior, vai além. Então, É assim, bem. o Diogo, eu não sei se ele está por aqui para fazer mais perguntas. Você lembra das perguntas dele, Lindy? Eu não sei se seria sobre a questão do sangue de Jesus. Eu acho que tem. Ah, a questão do sangue de Jesus. Vamos ver o que mais aqui. Eu não lembro. Ou então a gente pode deixar para a próxima live Talvez esteja melhor a conexão e tentar trazer ele. E também na próxima live eu queria combinar da gente falar um pouco da questão de Jesus e Maria Madalena. Opa, Essa questão sim, que não deu tempo a gente falar agora e a gente já está com mais de uma hora, né? E a gente é, trazer essa questão da Maria Madalena também. Né? Na exatamente. continuação dessa live, na próxima a gente vai combinar, se fica para a próxima semana, a gente vai combinar, pessoal, e aí eu vou divulgando, vou avisando, para a gente continuar essa história, não é, Lindy? E aí trazer essas Isso, questões, que eu me lembro que você me mandou
as perguntas que ele elaborou com relação ao sangue de Jesus. Uma delas tinha relação com isso, mas aí a gente pode deixar para comentar mais na próxima live. Pode ser? Quando ele na live com a gente, Pronto, o né? ideal seria ele estar aqui com a gente tentou, só que aí devido a problemas técnicos, né, não deu certo ele tá aqui, mas na próxima com certeza vai dar certo, o universo vai colaborar, e aí ele vai estar aqui porque ele estuda arqueologia bíblica também, não é? E De assim, pinceladas. Não, exatamente. não, não. E ele parece ter muito conhecimento também, já para complementar todo esse contexto. E a Lindy, pessoal, também é escritora. Ela fala um pouco do seu livro, Lindy. Sim, eu tenho um livro, né? Que é uma parceria com meu irmão, o Eduardo. Esse livro eu conto os 13 anos que eu tive de experiência dentro do neopentecostal, né? Cristianismo neopentecostal, eu vi algumas coisas, tive algumas, Experiências. digamos, tive umas experiências e passei para esse livro, né? Fiz uma parceria com ele. E o livro chama-se Aprisionada, com Lindy Barbosinho e Eduardo Barbosa. Ai, que ótimo. Bem, E ele está disponível na Amazon, não é isso? Caso as pessoas se interessem. Pronto, tá lá no Instagram dela também, pessoal. Instagram da Lindy. Sigam lá a Lindy, ela vai começar a apresentar muito sobre arqueologia bíblica, né? A Lindy vai começar a isso, desenvolver mais esse trabalho e levar esse conhecimento às pessoas. E aí lá tem o nome do livro dela, tem o link, né, Lindy, que as pessoas podem encontrar esse livro muito interessante. Ela conta ali várias experiências e também conta a forma como você começou a enxergar toda essa manipulação, todo esse sistema de doutrinas e começar a se libertar cada vez mais disso, não é isso? exatamente. Então, muito É uma. ótimo, Sim, sim. ótimo, excelente. Então, pronto, pessoal, a gente vai finalizar aqui, porque já passamos mais de uma hora, a gente tinha combinado uma hora, mas aí vamos marcar para a próxima semana. Provavelmente hoje é que dia? É quarta, né, Lindy? Pronto, a gente pode marcar ou na quarta ou na quinta, daí eu divulgo, pessoal, e aí ela vai trazer mais algumas informações desses documentos que ela vem pesquisando, estudando, inclusive dessa questão de Maria Madalena com Jesus. Qual a relação de fato, o que é que havia, se realmente foi toda uma questão simbólica, essa questão que a própria Bíblia tem um trecho que fala que Jesus beijou, né, beijou ela e tal. Então tem toda uma, pois é, beijou na boca, não foi isso? Então tem toda uma simbologia ao redor disso e tem a ver com o gnosticismo também. E aí na próxima live a Lindy vai trazer mais dessas informações. Tá bom? Eu agradeço a todos vocês o apoio que sempre estão aqui. A live vai ficar gravada, viu, Lindy? Depois a gente vai divulgar nos grupos de estudos e a live vai ficar gravada. Vou deixar ela ali gravadinha no feed. Quem não assistiu toda, pegou pela metade, vai lá, assiste novamente. Ela traz muitas informações interessantes. Tá bom, pessoal? Agradeço a todos de coração, tá bom? E te agradeço também, Lindy. Muitíssimo obrigada. Você é excelente, explana Obrigada. muito bem, domina o assunto. E sou muito grata Obri- por você ter E aceitado o convite. obrigado. E agradeço também a todos que assistiu a gente aqui. E a você também, Érica. Ah, sim. Agradeço a quem, que infelizmente não conseguiu ficar, Pois mas é. na próxima vai estar. O Diogo também, obrigada, Diogo. Na próxima você vai estar com a gente. Com certeza vai dar certo e vai passar também o seu conhecimento para as pessoas, tá bom? Então, pessoal, boa noite a todos e até a nossa próxima live, tá bom? Tchau, Vamos tchau. Tchau, tchau. mais.